Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz dia, na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição? E hoje, quarta-feira, 7 de dezembro, a lição 11 ela tem como título Necromancia e culto aos ancestrais. A necromancia, como ela é conhecida com o nome também de nagomancia ou negromancia, é um termo originado do grego, da palavra necros, que quer dizer cadáveres ou mortos, e manteia, quer dizer previsão e adivinhação, que era muito utilizado nos tempos passados e também nos dias de hoje, para a prática de adivinhação do futuro, quando eles invocam e tentam comunicar-se com os mortos. Ela também é chamada também de artes negras, que é alegadamente praticada por bruxos e magos. Seu surgimento encontra-se em meio a práticas religiosas das civilizações da antiguidade, que era muito apreciado na Grécia, na Roma e Pérsia, para tentarem saber sobre o futuro. Uma forma de convocar os supostos espíritos dos mortos para obterem conhecimento dos acontecimentos futuros, e veneravam os ancestrais que haviam falecidos, que ainda os consideravam como membros de suas famílias e acreditavam que eles poderiam dar informações importantes, onde eram pessoas que acreditavam na imortalidade da alma. Um dos casos mais famosos foi quando o rei de Israel, Saul, que ele foi escolhido pelo povo, que não foi do agrado de Deus, e ele, ao sentir que ele perderia o seu cargo, ele foi até a cidade dos cananeus, chamado de Endor, e procurou uma médium, uma necromante, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 28, versículos 7 e 16, porque ele estava com medo dos soldados filisteus que vinham ao seu encontro. E ele queria que esta mulher, essa médium, consultasse ao profeta Samuel que ele já estava morto e o que ele deveria fazer. E o rei Saul se disfarçou e se vestiu assim, com roupas assim, estranhas, e foi até esta mulher ao seu encontro à noite, encontro com esta necromante. E supostamente ele queria conversar com o falecido profeta Samuel, que naquele momento, naquela necromante, falsamente ele apareceu e disse ao rei Saul: amanhã você e seus filhos estarão mortos comigo. Ou seja, ele dizendo que o profeta Saul e mais seus filhos estariam mortos com ele que já estava morto. E ali, ele prevendo a morte dele, Saul, o espírito enganador estava reafirmando a teoria da imortalidade. Um tremendo engano de Satanás, a qual Saul deveria estar bem ciente disto, Eu não sei como é que existem pessoas para acreditarem nesse engano, principalmente como um rei de Israel, que ele já havia conhecido a palavra de Deus, onde é bem claro sobre esse assunto, e ele foi cair justamente nesse engano, dessa necromante. Eu já havia contado aqui uma experiência que eu tive realmente, quando faleceu meu pai. Eu era adventista do sétimo dia e fazia 7 meses que eu havia sido me batizado, e quando nós já havíamos enterrado nosso pai, nós saímos do cemitério,
fomos para a casa, né, da minha mãe, dos meus irmãos, e eles eram católicos. E à noite, a minha mãe pediu para mim, falou: João, você que é o homem mais corajoso, vai na baiuca do seu pai, lá no fundo, e traga umas ferramentas. E a baiuca ficava assim meio distante assim, da casa, e até lá era bem escuro. Eu levei uma lanterna, e ele colocava assim, uns cadeados bem grandes assim, nas portas, né? Eu achei a chave, abri, acendi a luz, que é uma luz bem fraquinha assim, né? E na hora que eu estava pegando as ferramentas que minha mãe havia pedido, e eu ia levar também as roupas do meu pai que estavam ali, eis que meu pai surge assim, espécie de uma foto assim na parede, e falava comigo com a voz do meu pai, mas idêntica do meu pai, tudo parecido com o meu pai. Só a foto que ela não se focava direito assim, não. E ele estava vestido com um terno de linho branco, onde ele tinha uns dizeres assim no paletó, que ele pertencia à congregação de marianos, né, que ele era católico, e um broche, né, ali do lado. E eu comecei a observar, né, sou observador, comecei a olhar, e ele falando, dizendo para mim que ele estava triste, né, por eu ter me tornado evangélico, e que naquele momento eu tinha que rever essa minha posição. E ele foi falando assim, mas eu observei que ele estava com um terno de linho que estava ali do lado. Inclusive escrito a congregação, né, dos marianos, um broche, né? E eu fui ali, peguei o terno que estava do lado, né, qual aparecia lá, e cheguei para o inimigo e falei: Satanás mentiroso, em nome de Jesus se afaste, aqui está o terno que você disse que está usando aí. E sumiu e nunca mais apareceu. Nunca mais conversou comigo, nunca mais ouvi absolutamente nada. Aí você vê que o Satanás ele se utiliza de várias tecnologias e de ciência para enganar pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. E aqui Samuel conhecia, e aqui no caso Saul, ele conhecia a palavra de Deus, e ele pede para que fosse invocado justamente o Samuel, um profeta que já estava morto. E veja o que diz Isaías no capítulo 8, versículo 19 a 20, onde ele foi claro, aliás, muito claro ao falar, e ele diz, e isso ele falou mais ou menos 2 séculos posterior. Olha o que ele escreveu: quando disserem a vocês, consulte os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Vejam que palavras sábias, né, de Isaías. E essas práticas da necromancia, né, e adivinhações e mediunidade são muito abomináveis ao Senhor. E aqui a gente vê em Isaías 8,19, onde Deus realmente fala, né, que ele abomina esse tipo de coisa. E tem pessoas, mesmo cristãs nos dias de hoje, que vão procurar esse tipo de coisa. Às vezes as curas que elas não conseguem, vão atrás dessas enganações do inimigo, né? E aqui, quando Isaías falou, o povo havia se corrompido assim com densas trevas, né? E estavam se envolvendo com necromancia, com culto aos ancestrais.
E eles trocavam, né, o assim diz o Senhor por agouros de homens, por enganos de homens, sendo levados, né, à escuridão e sombras de ansiedades, que aqui no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 22, fala sobre isso. Onde não há lugar para abominações no coração, que sob o selo da aliança eterna, e guardado, né, pelo Emmanuel, o Deus conosco, o Jesus, não existe espaço para isso, meus irmãos. E todo aquele que espera no Senhor e comparece com seus filhos diante do santuário celestial todos os dias, quando todas as manhãs eles fazem um culto racional, né, para o Senhor, não cabe essas dúvidas, não cabe esse interesse por necromancia e culto aos ancestrais. Porque muito em breve, com grande alegria, dirá todo aquele que aceitar Jesus como Salvador e diante do Rei do Universo na segunda volta, ele vai dizer isto, ó: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, que está em Isaías capítulo 8, versículo 18. Por isso, meu amigo, minha amiga, Deus tem falado pelo poder do Espírito Santo com todas as pessoas, com você, meu amigo, com você, minha amiga, com todas as pessoas, porque Ele quer salvar todas as pessoas. Ele quer que você aceite Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Ele quer dar esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus quer levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não haja mais dor, não haja mais morte, não haja mais dúvidas, naquela grande ceia do Senhor, nas bodas do Cordeiro. E por isso, meu amigo, minha amiga, não caia em enganos. E sabe por quê? Deus quer dar esse presente que chama salvação para você, meu amigo, para você, minha amiga, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.